amigas. Muito boa tarde no Brasil, boa noite aqui na Suíça. O Supremo Tribunal Federal acabou de decidir, por unanimidade, houve um verdadeiro consenso entre os ministros do STF, a questão da separação obrigatória de bens. Primeiro que o Supremo Tribunal disse que o regime de separação, apesar de não estar na tese final, mas ficou claro, obrigatória do 1641, inciso 2º, para os maiores de 70 anos, decisão agora, desse minuto, é constitucional. E por que é constitucional? Porque não se declarou a inconstitucionalidade do regime, mas uma interpretação conforme a Constituição do inciso 2º do artigo 1641. Então, o STF diz: aqueles que se casaram pelo regime da separação obrigatória ou têm uma união estável pelo regime da separação obrigatória seguem recebendo os efeitos da separação obrigatória de bens. Contudo, o regime da separação obrigatória, olhem o detalhe, ele pode ser afastado pela vontade das partes. O que significa isso? A separação obrigatória não é mais obrigatória. Ela é legal porque vem da lei, mas facultativa, porque a separação obrigatória, parece uma contradição, mas a decisão de agora é do Supremo. Ela pode ser afastada por pacto antinupcial ou por escritura pública de união estável. E, portanto, meus caros amigos, a partir da decisão de hoje, os que forem casados por separação obrigatória ou tiverem uma união estável regida pela separação obrigatória, essas pessoas seguem com os efeitos da separação obrigatória e, portanto, seguem com todas as limitações impostas pelo STJ. Nenhuma súmula do STJ perde a sua eficácia com a decisão de agora do Supremo. O que ocorreu, na verdade, é que o regime passou a ser afastável por acordo de vontades. Ou seja, a partir de hoje, se um cliente seu for se casar e tiver 70 anos, ele pode, por pacto antinupcial, escolher qualquer regime que apeteça a ele e ao seu cônjuge. Se tiverem um cliente que vai começar uma união estável com mais de 70 anos, ele pode escolher qual regime quiser. Se não o fizer, prevalece a separação obrigatória com todos os seus efeitos. Mas, Simão, vamos pensar que o meu cliente já casou por separação obrigatória porque não havia essa decisão do Supremo. Neste caso, o Supremo, pelo menos, não consta da tese aprovada, mas dizem os ministros que o cônjuge casado por separação obrigatória poderia mudar de regime de bens nos termos do artigo 1639 e os companheiros poderiam também alterar o regime de bens, aí não sei se por escritura pública ou nos termos do 1639. Mas o importante é que quem quiser começar uma união estável ou casamento com mais de 70 anos, por escritura pública, pode escolher regime diferente do da separação obrigatória. A separação obrigatória do 1641, inciso 2º, dos maiores de 70 anos, ela passa a ser legal, mas facultativa, porque afastável por escritura pública. Legal, mas facultativa, porque afastável por escritura pública. Simão, e aqueles que não afastaram? Seguem todas as regras da separação obrigatória, inclusive as súmulas do STJ. A decisão não derrubou nenhuma súmula do STJ. A decisão não derrubou nenhuma orientação prévia. O que ela deu foi direito de mudar de regime, se casado por separação obrigatória, sendo septuagenário, se estiver em união estável, sendo septuagenário, ou antes da união estável do casamento, por escritura pública, fazermos essa opção de afastar a separação obrigatória. Agora, tomem nota que quando o ministro Toffoli diz que realmente as partes casadas podem se valer do 1639, é uma mudança judicial de regime. Mudança judicial de regime. Agora, os que estão em união estável, não poderiam, em tese, não precisariam, em tese, se valer desta mudança judicial. Poderiam fazer por escritura pública. É o que me parece. Mas eu não sei se no final, no frigir dos ovos, para quem já estiver em união estável, vai ser necessária também
uma judicialização, apesar de consensual, pedido consensual dos cônjuges de mudança de regime de bens. De qualquer maneira, quem já casou por esse regime pode pedir para mudar e a partir da mudança prevalecerá o novo regime de bem. Não retroagem efeitos do casamento no Brasil. O STJ já disse isso e isso é questão pacífica. Simão, você é a favor da decisão ou você é contra a decisão? A decisão se deu por unanimidade. E quando a decisão é por unanimidade, a gente não é a favor nem contra. A gente cumpre a decisão do STF. E, portanto, eu vou me expor, eu vou me abster aqui de dizer se eu concordo ou se eu discordo. Eu acho que é muito pouco razoável a gente ter uma decisão unânime e a doutrina agora começar a gritar. De qualquer maneira, saibam que, a partir de hoje, a separação obrigatória não é mais obrigatória. No inciso 2º do artigo 1641, para os septuagenários e só para os septuagenários, a separação é legal e afastável por escritura pública. E somente por escritura pública. Um instrumento particular não pode afastar a separação obrigatória. A live vai ficar gravada na minha página. Indiquem aos amigos. É bom que eles assistam e ouçam para refletirem sobre o tema que acabou de mudar. Abraços a todos e todas.